Estou aqui hoje com uma convidada muito especial, a Dani Silvares. Muitos que já me seguem conhecem ela, porque eu vira e mexe falo bastante de você, Dani. E a Dani, eu sempre falo, né, que ela foi um começo do meu caminho aí de autoconhecimento. E eu trouxe ela aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a história dela, né? Porque a ideia do podcast é sempre trazer histórias reais, de mulheres reais, né? E a sua história, o que você prega hoje, o que você passa hoje para as pessoas, tem muito a ver com a sua história de vida. Então, a gente vai falar hoje um pouco sobre as mudanças de vida, né? E as transições de carreira. Porque a história da Dani começou também no que ela trabalha hoje, começou bastante com esses processos, né? De transição de carreira dela mesma. Eu queria que você contasse um pouquinho, Dani, porque você trabalhou na parte corporativa, né? Trabalhei. Por alguns anos? 14 anos. Como psicóloga. Isso, mesmo, né? Isso. E então eu queria que você contasse um pouquinho, né? Como que você saiu da parte corporativa, o porquê que você saiu, enfim, como foi a sua história? Obrigada primeiro pelo convite, pela iniciativa, né, de entregar a tua mensagem e de também apresentar outras mulheres, né, com suas histórias, porque nós somos as nossas histórias, né, assim, tudo que a gente viveu, construiu. E quando a gente estava pensando no tema, e aí veio uma das possibilidades, né, a transição de carreira, e eu super me conectei, porque para mim a transição de carreira, ela é muito mais do que uma transição de carreira. Na verdade, ela simboliza mudanças da vida, né? Porque a gente muda, a gente vai se transformando ao longo da vida e a nossa transformação, ela inevitavelmente, ela vai impactar no nosso servir, na nossa carreira, na maneira como a gente se coloca no mundo, né? Profissionalmente também. Não está separado uma coisa da outra. E comigo o processo foi muito natural, assim, eu trabalhei 14 anos dentro de empresa, comecei já na faculdade, e eu fui para a organizacional porque eu não tinha paciência de ir para um consultório, era isso que eu me dizia. E eu não vou para o consultório porque ali eu tenho que esperar a pessoa me buscar, e dentro de empresa eu posso criar os meus projetos, eu já tenho público ali, e foi isso que me encantou dentro de empresas. Então eu trabalhei 14 anos, com foco no desenvolvimento de pessoas, como psicóloga, e sempre amei trabalhar em empresa, assim, eu fiz coisas muito bonitas dentro das empresas. Mas chegou um determinado momento da minha vida que aquilo que sempre fez sentido parou de fazer. Eu comecei a perceber que eu já não sentia o prazer que eu sentia, que não tinha muita conexão, e eu entrei num sofrimento muito profundo, assim, porque você está 14 anos fazendo a mesma coisa, né? E aí, assim, tá, se eu não vou ficar no mundo corporativo, eu vou fazer o que da minha vida? Então, eu não tinha possibilidade de sair. Eu tinha um desejo de sair, mas depois que eu engravidasse, a nossa ilusão de controle, né? Então, primeiro eu vou engravidar, eu vou usufruir da estabilidade de uma empresa, da licença maternidade, dos meus benefícios, e aí depois eu mudo. Eu vou trabalhar como autônomo, eu vou empreender, e aí a vida muito didática e sábia, eu não engravidava. Então, eu não engravidava de jeito nenhum, e aí nesse processo eu fui fazer alguns cursos, e foi num determinado curso que eu vivenciei uma experiência muito profunda de encontro com a minha criança interior. E não era um trabalho, uma formação de criança interior, não tinha nada a ver com isso. Mas teve uma vivência ali que me levou para esse lugar e que foi muito revolucionário. Eu fiquei assim, uau, o que é isso aqui? Fiquei hipnotizada, fiquei totalmente conectada com esse tema. E aí começou uma revolução na minha vida. Porque aí eu me conectei com algo muito essencial, né? Eu conectei com algo que estava muito adormecido, assim. Então esse desejo de viver, ele começou a pulsar muito forte. E eu não conseguia mais viver em empresa. Então depois desse curso, dessa formação,
Em 2 meses eu pedi demissão e eu fui para uma outra empresa. Falei, eu acho que o problema é a empresa, vou para uma outra. Fiquei mais 2 meses, pedi demissão de novo, né? E era algo que eu já queria fazer, mas quando eu comecei a me perguntar por que eu não consigo fazer essa transição, sendo que eu me preparei financeiramente, eu tenho um dinheiro guardado, meu marido me apoia, eu sei o que eu quero fazer, mas por que eu não consigo fazer o movimento? E aí, num dos processos, me veio muito claro, assim, Lari, que eu não conseguia fazer o movimento porque eu tinha muito medo de perder a admiração da minha mãe, né? Então, profissionalmente eu tinha crescido muito dentro das empresas. E aí a ilusão, né? Porque a gente, por conta das nossas feridas, a gente tem vários caminhos, o reconhecimento profissional é um deles. Então, sentir que a gente tem valor, né? Sentir que a gente faz algo que é reconhecido. Então, eu tinha uma posição de valor, eu tinha status, eu tinha dinheiro, eu tinha o reconhecimento da minha família. Então, quando eu me dei conta de, peraí, eu estou num lugar, eu não estou fazendo movimento, porque eu estou associando o meu valor ao meu trabalho, então se eu perco esse trabalho, eu perco o valor diante da minha família, diante da minha mãe. Aí eu falei, não, isso aqui é uma ilusão. E foi aí que eu saí e que eu me tornei autônoma, ainda sem saber ao certo, não fazia nada do que eu faço hoje, nada. Né? Eu costumo brincar que se eu tivesse contratado uma consultoria de planejamento estratégico, ela não teria desenhado essa carreira para mim, de jeito nenhum, nem nos melhores sonhos, né? Eu comecei fazendo outras coisas, mas o caminho ele foi se abrindo, né? Eu acho que quando a gente está conectada, né? Porque a vida, elas são ciclos, né? Que vão se encerrando, se transformando, e às vezes a gente faz contato com isso. E a partir desse contato, assim, a gente vai percebendo qual que é o próximo passo, né? Para onde que eu vou, o que que eu posso fazer, quais são os medos que estão presentes, mas a gente precisa começar a fazer contato, essa escuta desse sentir, essa escuta de um ciclo que encerrou, mesmo que eu não saiba qual é o próximo, mas fazer contato com aquilo que já se encerrou, com aquilo que já não flui como fluía. É essencial para que a gente enxergue assim, então, qual que é o próximo passo, né? E foi muito interessante, porque logo que eu fiz esse movimento, eu engravidei. Então, para mim, foi uma resposta muito divina, sabe? Assim, é esse o caminho, sabe? Porque para mim, a gravidez, né, que era tão desejada, ela é a maior prova de abundância e de prosperidade. Então, ao invés de eu sentir medo, eu senti muita confiança, né? Mesmo começando um negócio novo. Mesmo começando um negócio novo. Tinha tudo pra ter medo, né? Hoje eu penso como, nossa, poderia ter sido um gatilho de medo. Sim. E na verdade eu senti como uma confirmação, sabe? É esse o teu caminho. Aqui as portas, elas vão se abrir, como realmente foram se abrindo, né? Então no começo eu trabalhava com empresas ainda, consultoria. E aí foi muito bonito, porque eu comecei a vivenciar o meu processo da minha criança, né? A minha cura, olhar para a minha infância, para a minha história. E aí eu comecei a compartilhar no Facebook, nem tinha Instagram ainda, eu compartilhava os textões lá, da gestação, do que eu tinha acessado, e de como eu tinha vivenciado aquilo. E aí começaram a chegar amigas, amiga da amiga, a prima da conhecida, mas você não pode conversar com ela um pouquinho, trocar sua experiência? E aí quando eu me vi, eu estava fazendo mais isso do que o que eu fazia inicialmente. Então, você estava atendendo daí eu essas mulheres? Eu estava atendendo assim, não era nem atendimento formal, era uma conversa mesmo. E aí eu estava assim, mais de 50% do meu tempo fazendo isso e com muito prazer. E ali eu senti, tem algo especial aqui. Por que essas mulheres estão se conectando com isso? Por que elas estão me buscando? Né? E aí, não fui eu que percebi esse caminho. Foram elas que foram me trazendo. Né? Assim, de que é isso que a gente quer, é isso que a gente se conecta. E aí eu fui vivendo essas transições assim, de carreira, né? Como você também deve ter vivido. E a maternidade, para muitas mulheres, né, Lari? Ela é um momento de transição, seja para deixar o trabalho
para ficar com os filhos, seja para se tornar autônoma, assim, tem uma ruptura, né? Quando a gente está consciente, tem essa possibilidade, não dá para a gente olhar para o trabalho como a gente olhava antes. Precisa estar integrado com a nova vida que a gente quer viver, né? E eu queria muito poder ser mãe, e queria muito continuar trabalhando, porque eu amo o que eu faço. Então, fui construindo isso muito pautada nesse sentido, sabe? Que passo que eu preciso dar agora, né? Que movimento que eu preciso fazer nesse momento. Mesmo quando tudo parece que está dando certo, às vezes a vida te empurra para alguns lugares. Eu já tive sala aqui, né? Onde você tem também. E eu lembro quando eu percebi que as plantas estavam morrendo e que eu não tinha mais disponibilidade para estar ali. E que era para eu fechar o consultório, mesmo ele cheio, mesmo com lista de espera, porque tinha um pedido para eu levar essa mensagem para outras mulheres. Focar no online. De outra forma. De outra forma. Isso antes da pandemia ainda. Então, quando eu vejo, né, por exemplo, que a pandemia chegou e eu tinha feito tudo isso antes da pandemia, sem saber que ela chegaria, eu me preparei, eu fui preparada, né? Eu vejo o quanto que esse sentir, ele é uma bússola, né? Ele é um guia. E o quanto que confiar nesse sentir, ao invés de querer controlar, né, todo o caminho, o quanto que ele nos surpreende, porque ele abre portas que às vezes a gente nunca imaginou que seriam abertas, né? Enfim, um pouco de tudo isso. A gente fala bastante do sentir, né, Dani? Mas eu acho que às vezes pode ficar, na minha cabeça ficava meio confuso isso também antes. Às vezes ainda fica. A gente sempre tem processo, né? Mas assim, às vezes parece, né, falando assim, pode dar essa sensação de que é só sentir, confiar e caminhar. Mas o quanto é importante, eu queria que você trouxesse um pouco mais, né, você já falou isso, mas eu queria que você trouxesse um pouco mais do quanto é importante a gente ter essas outras mãos que ajudam a gente, esses outros acessos ao conhecimento, ao autoconhecimento, que no seu caso foi através, né, do conhecimento das questões da criança interior, e deve ter tido outros processos também aí no meio. Mas o sentir, ele tem que levar a gente para uma ação, né? Sim, total. Então, o quanto que é importante a gente, né, quais são as buscas, né, o que a gente observa primeiro e o que a gente deve buscar? Eu penso assim, Lari, o sentir, ele é essa bússola. O sentir, ele dá a direção, é pra cá. Às vezes a gente quer definir a direção com a mente. E aí tá fora do lugar. Porque primeiro eu me conecto com o sentir. Qual é a direção? Para onde eu vou? Aonde eu sinto que o meu corpo se expande, que o meu peito se expande? E é um exercício que a gente pode corporificar mesmo, né? Eu tô em dúvida se eu vou para esse caminho ou para esse. Faz um exercício, fica de pé e dá um passo nessa direção e sinta no corpo. Se isso te expande, se isso te vitaliza ou se isso te diminui, te comprime, né? Então a gente primeiro escuta esse sentir. E aí o pensar precisa entrar, porque é ele que vai então articular, tá, então eu vou fazer uma transição, mas como que isso vai acontecer? Mas e se eu não ganhar dinheiro no primeiro mês? E eu tenho, né? Então aí a gente vai usar esse recurso do pensar para articular, para desenhar esse caminho, para criar essa estratégia. E a ação, porque nada cai do céu. Não é só querer, deixa eu pensar positivo que tudo vai dar certo. Não, tem muito serviço. É isso. Então, o que você vai fazer para isso dar certo? O que você vai fazer para isso acontecer? Eu lembro quando eu comecei a atender em Jundiaí, porque eu nunca tinha trabalhado em Jundiaí. Então, eu não tinha clientes aqui. Ninguém me conhecia. Eu ia nas palestras que tinha na associação comercial, e aí alguém dava uma palestra, eu esperava terminar, sempre abria para perguntas, né? Eu pegava o microfone, eu inventava uma pergunta, porque qual era o meu objetivo? Me apresentar.
eu pegava o microfone, eu falava, boa noite, eu sou a Daniela, eu faço isso, isso e isso e tal. E a minha dúvida é, então eu criava uma pergunta, porque eu sabia que assim, eu precisava ser vista, né? As pessoas precisavam saber quem eu era e o que eu tinha para oferecer. Então não adianta eu ficar lá no consultório fechado esperando que esse cliente chegasse. A mesma cena agora está me vindo aqui, quando eu me formei, que eu pensava, eu não vou esperar esse cliente chegar, né? Que demora muito. Eu posso estar no consultório e mesmo assim ser ativa nesse processo. Então eu ia lá e falava, boa noite, eu sou fulana, eu trabalho com processos de desenvolvimento assim, assim, e a minha pergunta é tal. Então, nisso, sempre tinha alguém que me procurava no final, pedia um cartão, pedia meu contato. Então, o sentir, ele é só a bússola. O sentir, ele só vai dizer, é nessa direção, não é nessa. A partir disso, tem muito trabalho. Como é que então eu vou articular para que isso aconteça? Como que eu vou executar isso? De que forma? E dentro dos meus processos, muitas coisas que eu fazia, eu sinto que assim, produtos, por exemplo, serviço, isso aqui acabou o tempo. Coisas que foram muito bem, né? Eu acompanho você faz tempo. Sim. Já perdi as contas. Acho que em 2019, mais ou menos, eu te conheci. Eu lembro quando você fechou o consultório e tudo mais. Mas eu lembro que você tinha, né, vários programas que foram, né, super sucesso. Sim, né? sim. E que hoje você já não disponibiliza mais. E é interessante isso, né? Porque acho que como o tema é mudança de vida e transição de carreira, né? Porque às vezes quando a gente fala em transição de carreira, a gente acha que tem que ser algo assim muito grandioso. Mas quantas transições de carreira que não acontecem, nem no seu caso, dentro da sua própria profissão? Exatamente. Então tem programas que foram assim maravilhosos, mas que dentro de mim, essa sensação, esse ciclo acabou. Esse programa não faz mais sentido com o meu momento de vida. Isso não pulsa mais dessa forma. Então, assim, essa sutileza para perceber e saber que a gente precisa encerrar ciclos. Né? Às vezes a gente se apega ao ciclo por medo. Se eu deixo isso, o que vai vir de novo? O que eu vou fazer de novo? Né? Então, eu tenho vários programas e é interessante porque, por exemplo, o retiro, né, que você até fez, o da menina à mulher. Os retiros eu não consigo, eu poderia fazer o mesmo todo ano, mas me vem coisas novas, é outro, é isso agora. E o retiro da menina à mulher, ele ficou 2 anos sem ter nenhuma edição. Porque eu olhei para ele e eu senti que era hora de pausar. Não, ele me pediu pausa. Para mim não era nem pausa, para mim era encerrou da menina mulher. E eu respeitei e fui criando outros. E esse ano eu senti volta, tá na hora de voltar. Né? E ele voltou de um outro lugar. Não é o mesmo retiro. Embora muitas vivências sejam as mesmas, tem coisas novas, mas a minha postura é outra. Isso é muito legal. Eu não sou a mesma que dei um retiro há 2 anos atrás. Tem um novo olhar, sabe? Tem algo diferente. A mulher que chega também chegou diferente. Então, perceber o que precisa se encerrar, o que eu preciso revitalizar, que às vezes dá um upgrade, não é mais assim, eu preciso repaginar, né? O que eu preciso criar. Porque são essas forças que atuam em nós, né? Essa força da criação, a força da manutenção e a força da destruição. As 3 são importantes. Não dá pra gente se apegar a uma coisa que deu certo e falar, vou fazer isso pro resto da minha vida. Se aquilo não pulsa em nós mais, se não é verdade pra mim, minha experiência, eu, Daniela, não consigo sustentar. Aquilo que não faz meu olho brilhar, eu não consigo sustentar. Né? Então, ser muito coerente com o que a gente está vivendo, com aquilo que a gente está oferecendo. Né? Eu realmente acredito nisso. Eu realmente faço uso disso. Eu acredito nisso, né? Sem ter muita coragem de poder olhar. E isso vai fazendo com que a gente faça essas mudanças, essas transições. A maternidade, né? Eu sei que com você também foi muito impactante, me fez mudar o olhar para mim, para as minhas relações.
para o meu trabalho. O crescimento da minha filha, né, da Cecília, me faz acessar novas coisas em mim, novos lugares, uma nova mãe, uma nova profissional, né? Então é vivo, é orgânico, não dá para ser algo estático, ou tão limitado, né? Eu sou fisioterapeuta, eu só faço isso, eu sou psicóloga, eu só faço isso. Não, dentro de uma mesma área, profissão, você pode fazer a mesma coisa de muitas formas, né? Você pode mudar, assim. Eu sinto que quando a gente está falando de mudança de carreira, a gente está falando de mudança de vida. O que em mim mudou? O que em mim já não é uma verdade? O que em mim já não faz sentido? O que em mim impulsa agora? Aonde eu sinto que eu me expando? Aonde eu sinto que a minha entrega é maior, né? Maior no sentido de ter mais força. Tem mais força. Se a gente sente quando algo tá... Eu tô empurrando aquilo, ou quando aquilo me puxa. É que o que eu percebo muito, Dani, é que às vezes demora tanto para as pessoas sentir, né, que aquilo, a energia já não tá mais naquilo. Acho que a gente tá tão desconectado, né? Essa vida corrida, nos interesses, né, financeiro, obviamente, que é questão de sobrevivência, Sim. né? Mas que a gente não consegue perceber, né? E você falando isso me vem que a gente, essa demora nessa percepção, muitas vezes, porque aqui você está trazendo várias histórias de programas que você encerrou, né, de projetos, desde lá do RH, né, que você deixou, mas que não é porque não estava mais te remunerando bem, ou não estava dando certo, mas que simplesmente você sentiu que para você não era mais aquele momento. E muitas vezes a gente vai para esse ponto da transição quando a gente já está no esgotamento. Então eu acho que esse sentir antes, ele impede que esse esgotamento chegue, né? Sim, eu acho que tem algumas coisas, Lara, assim, há movimentos que a gente faz, que eu sinto que eles são de fuga. Eu fiz contato com um incômodo, eu não quero lidar com esse incômodo, e eu vou para um outro caminho, para fugir desse desconforto. Esse é um movimento. E tem movimentos que eu chamo de movimentos de encontro. Não é para fugir de nada. É para ir ao encontro de algo que eu sinto que é o meu caminho, que é a minha direção, né? Eu já fiz dos dois movimentos, acredito que você também, acredito que todo mundo. Né? Acho que às vezes está difícil lidar com algumas situações e a gente vai fugir mesmo. Né? Mas com o autoconhecimento, né, com o trabalho que a gente faz, a gente vai aprendendo a se escutar. A gente vai aprendendo a ligar essa escuta que às vezes está muito fora e a gente começa a se ouvir mais. A gente começa a perceber a nossa vitalidade, a nossa disposição, o nosso humor, o nosso prazer, o próprio efeito, né? Quais são os efeitos? Então, se o cliente chega, se o cliente não chega. Se o dinheiro chega, se o dinheiro não chega. Tem muitos sinais. Né? Como eu disse no meu consultório, eu vi as plantas todas morrendo. Eu falava, meu Deus, né? O cliente estava ali. A agenda ainda estava cheia. Talvez ela esvaziasse ou diminuísse se eu sustentasse aquilo mais tempo. Sim, é isso. Porque vai para um esgotamento de... E aí a vida, eu sinto que às vezes ela espreme a gente, que é pra gente fazer o movimento. Conseguir agir. Sabe? Eu sinto que eu vivi vários momentos assim, de sentir que a coisa tá afunilando, porque se não afunilar, você não vai. Né? Então, quando a gente tem essa escuta, por exemplo, não é porque a gente escutou que a gente tem que sair amanhã fazendo a transição, não é isso também. Então, no meu consultório, eu demorei 6 meses para fechar. Mas, escutar, perceber o time das coisas, né? Como que eu vou organizar para isso acontecer. E às vezes a gente está tão desconectado desse sentir, que embora todos os sinais estejam ali colocados, aquilo vai afunilando, secando, me espremendo, que é para poder tomar uma atitude, né? Que é para poder fazer o movimento. Então, às vezes,
a vida é bem didática nesse sentido, de dificultar, porque talvez essa seja a única forma que a gente consiga encarar o Muitas vezes, movimento. Então, muitas vezes. então tem isso também, assim, de chegar nesse limite. E quando a gente tem essa prática de se conhecer, de se escutar, não é que a gente vai sair mudando e fazendo tudo para amanhã, mas opa, tem algo aqui, tem um incômodo, que incômodo é esse? Não tem medo, sabe, Lari? Não tem medo de se ouvir, de se perguntar. Eu lembro que paciente cancelava, eu ficava feliz. Ai, que delícia! Que o paciente não vem, agora eu vou poder então gravar um vídeo. Sabe? São sinais que assim, aí, como assim? Eu tô aqui para servir com isso e o cliente cancela e eu fico feliz. Então, quanto que a gente consegue se perceber na nossa dinâmica? Porque se a gente observar o nosso corpo, as nossas emoções, as nossas sensações, a gente vai saber se a gente está no caminho de conexão com a nossa jornada, com aquilo que a gente veio fazer aqui, ou se a gente está só distraído por aí, se ocupando de algo por medo, né? E eu sei que eu estou falando de um lugar muito privilegiado, que nem todo mundo consegue trabalhar com aquilo que realmente é o seu caminho, né? Mas eu também sei que tem muitas de nós que poderia e que não faz o movimento, sabe? Com essas que acho que a gente está falando, né? Com quem pode, com quem sente, mas ainda está segurando o fluxo por medo, por falta de confiança, por não saber como vai ser. E a gente não tem garantia. É um caminho que não há certezas, mas há uma entrega, há uma confiança. E é muito mais, Lari, do que aquilo que a gente quer fazer. Eu sempre digo que assim, não é só sobre o que eu quero, mas é aquilo que eu preciso fazer. Ele tem um senso de responsabilidade que não é só para o meu prazer, é o que eu tenho para entregar. Né? Começa a pesar. Quando a gente começa a ter acessos, receber muito da vida, seja por estudos, por vivências, e você não faz o teu movimento, aquilo começa a ser um peso. Aquilo que era para fluir pesa. Por quê? Porque eu estou segurando o fluxo. Então é um processo mesmo de isso na entrega, né? Porque tem tanta gente, né, que tem tanto para entregar, que já tem tudo pronto. Com certeza. E que não consegue, né, entregar tudo aquilo que... E daí isso vai pesando em outros campos também, né? Pesa muito, né? De não confiar no que tem, ou de achar que tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo já dominado. E a vida é esse experimento, é se permitir também aprender enquanto faz. Né? A gente estava conversando que você contou o teu primeiro podcast, a primeira gravação, que você ligou o áudio. Isso te ensinou algo. Né? Então, a melhor forma de aprender é fazendo. Porque é fazendo, a gente sai do imaginário e a gente vai para a ação para dizer isso funciona, isso não funciona. Nossa, isso fez super sentido. Não, isso aqui não tem nada a ver comigo. A gente vai se experimentando. E quem não nos deixa experimentar é a dor da nossa criança. É o medo de falhar. É a sensação de não ser suficiente. É o medo do julgamento, da crítica. Então, quanto que a gente bloqueia do nosso potencial humano, porque a gente está na dor da menina. Como se uma crítica fosse nos destruir. Como se uma falha fosse colocar em xeque a nossa capacidade. E não. Né? A criança lá sentiu tudo isso com muita intensidade. E às vezes na vida adulta a gente vai sentir também a crítica, o julgamento, mas a gente não é mais a criança, né? Então, hoje a gente tem recurso para lidar com a crítica. Fiquei chateada, me acolho, busco ajuda, né? Tem recursos para me acolher e para retomar o meu caminho, se aquilo é o meu caminho, sem a necessidade de querer agradar todo mundo, sem a necessidade de buscar a aprovação de ninguém, mas porque eu tenho algo para entregar
E se eu tenho algo para entregar, certamente tem quem precise receber. É óbvio isso. Se eu tenho algo que me toca, que me atravessa, que foi importante no meu processo, como é que isso não vai ser para outra pessoa? Isso vai ser. Né? Então, confiar de que aquilo que a gente tem, de quem a gente é, já tem valor. Então, muito da nossa criança, e hoje eu vejo que eu só consigo fazer o que eu faço, entregar o que eu entrego, porque eu estou muito integrada com a minha criança, tanto com os medos dela, quanto com aquilo que ela deseja viver, né? Porque a criança não é só a dor, mas é também aquilo que ela deseja viver. Essa criança que quer fazer, não está preocupada com o que vão achar, né? Ela não duvida de si mesma, ela não questiona a sua capacidade. É o adulto, é o crescimento que vai trazendo para ela a dúvida sobre quem ela é. Ela não nasce assim. Ela nasce com toda a certeza de que tudo que ela tem é suficiente, livre, né? Então eu acho que esse caminho, essa transição, ela é uma permissão para a gente ser mais livre. Ela é uma transição que traz essa permissão para a gente poder ser quem a gente é, seja no âmbito pessoal ou no âmbito profissional, porque não tem separação. Eu sou a Dani aqui, sou a Dani lá em casa, você é a Lari aqui. É claro que a gente está em papéis diferentes, mas não dá para ter essa dissociação. Aqui eu sou uma, lá eu sou outra. Né? Então é um caminho de reconexão com a gente e esse lugar de saber quem eu sou. O Dani, é interessante você falando, porque eu fazendo um filme na minha cabeça, né, sempre. E quando você fala dessa questão de, né, em casa e no trabalho e da entrega, né, eu falo que, na verdade, eu sinto que eu, na minha profissão, eu sempre entreguei demais, porque tem muito isso também, né, tem aquele que não entrega e tem quem entrega demais. E entregar demais também vem de uma ferida, né? E, então, é importante a gente trazer esse outro lado também, né? E eu falo que uma das minhas transições mais recentes foi quando eu passei a ficar mais tempo com o Henrique, né? Em novembro do ano passado, tá fazendo um ano, né? Eu passei a ficar 4 manhãs com ele. E isso entra no que você trouxe também, né? Que muitas de nós podemos fazer diferente. A gente fala assim ainda de um lugar privilegiado, né? Mas muitas de nós podemos fazer diferente e não enxergamos que podemos, né? Nem não temos coragem de fazer diferente. A gente não consegue enxergar que pode fazer diferente. Então eu tinha 3 períodos inteiros no consultório e 2 meio período. E eu ficava só 2 meio período com o Henrique. E eu sempre tive a consciência de que minha profissão me dava a liberdade de trabalhar meio período. E então eu falava, quando já desde que eu engravidei do Henrique, eu já falava, nossa, eu vou ficar com ele meio período e tudo mais. E que nem a vida te espreme, né? Tanto que isso foi uma coisa que eu levei pra você várias vezes, né? Do quanto que o Henrique me sugava, né? E depois que eu consegui enxergar, porque o meu medo era, como que eu vou ficar 2 períodos a menos? Só que assim, 2 períodos a menos, mas eu não tava com a minha agenda super lotada. Dá pra ajustar. Dá pra ajustar, mas você tem, né, quem empreende tem um monte de demanda, que não é só o atender, né? Mas a dificuldade de enxergar como que eu vou juntar tudo isso, né? Eu tenho a clínica também, que demanda de mim e tudo mais. Mas quando eu enxerguei, né, que eu poderia fazer isso, nossa, tá fazendo um ano agora, eu posso falar que... Ai, que delícia! Muito legal que você trouxe, Lari, porque um dos desdobramentos, né, da dor da nossa criança, e nós mulheres temos muito isso, atrelar o nosso valor ao fazer. Né? Então, se eu não estou ali executando, fazendo, trabalhando, entregando muito, eu não tenho valor. É um lugar de reconhecimento, é um lugar que alimenta essa ferida, né? E que por muito tempo foi uma estratégia mesmo de sobrevivência, que nos levou a lugares muito importantes. Você conquistou o que você conquistou por conta dessa estratégia. Eu conquistei muita coisa por conta das minhas estratégias. Não é um problema. O problema é que quando a gente
percebe que a gente continua escravo de uma estratégia e a gente não precisa mais dela. Então eu tenho um filho que demanda e eu tenho demandas que não vão diminuir. E às vezes é muito difícil entrar em contato, né, com essa demanda. O que eu estou acessando aqui como mãe, na relação com meu filho, e que às vezes o trabalho é uma fuga, né, que aqui é mais fácil estar aqui do que aqui. Então a gente também vive esses processos, né, que é isso de fugir. E a vida vai espremendo, e os filhos, né, um dos meus primeiros programas foi a maternidade como portal de cura. Você fez esse, né? Eu amo esse nome, assim, hoje mesmo eu falei dele de manhã. Porque é um dos portais, a maternidade. Ela vai revelar pra gente, e às vezes ela revela aspectos que são muito dolorosos de fazer contato. E nem sempre eu vou aceitar de primeira esse convite que a maternidade traz. Às vezes eu vou brigar com isso. Às vezes eu vou negar, trabalhando ainda mais. Eu lembro de uma amiga que ela voltou a trabalhar, com 3 meses de licença ela pediu para voltar, na época eu trabalhava em empresa. Ela não estava dando conta de ficar em casa com o filho. Ela tinha pego os 4 meses mais férias. Ela pediu para voltar antes. Né? Por quê? Porque estar ali com o filho para ela era muito difícil. Então, a gente vai acessar isso, e tá tudo bem acessar isso, mas não dá para parar aqui, né? A vida exige da gente, nos convida a ter essa coragem de nos perguntar e fazer contato, mesmo que doa, do que eu tô fugindo, qual é o meu incômodo, qual é a minha dor. Porque aí estar no trabalho já não é um lugar de encontro, pode ser a fuga de uma situação que eu não estou conseguindo fazer contato ainda, né? E que quando a gente se abre, que foi o que você fez, né, lindamente, escancarar, né? Quando a gente escancara para nós uma dificuldade, quando a gente escancara para a gente uma dor, aí sim um caminho pode se abrir. Quando a gente nega isso, quando a gente não olha para isso, não tem saída. Mas quando a gente olha, faz contato, algum caminho vai se abrir. Né? E aí sim vira encontro. Então quando eu estou aqui, eu estou porque eu preciso estar. E nesse outro tempo, é aqui que eu preciso servir. Porque esse servir não é só profissional. E uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula, uma coisa não precisa competir com a outra. Né? Voltando desse último retiro, eu contei para vocês no pause, que a Cécia escreveu a cartinha para mim, e no final ela colocou, que eu estava de saudade, né? E no final ela colocou, estou muito feliz que você foi dar mais um dos seus retiros maravilhosos, né? Então assim, ela manifestou que ela ficou com saudade, é legítima a saudade, mas a saudade não compete com a certeza que ela tem de que eu também preciso fazer isso, né? Que o meu trabalho não está competindo com ela, ao contrário. Quanto mais a gente entrega aquilo que nós temos para entregar, mais nutrida a gente vai estar, mais a gente vai ter para entregar para um filho, para um parceiro. Né? Então é um processo que ele se retroalimenta. Você já sentiu culpa, Dani, de estar fora, principalmente, assim? Lari, eu não sou muito essa pessoa da culpa. Eu não sou. Porque eu sinto que quando eu tô, sabe? Então, quando eu saio, eu vou livre, eu tô ali. E aí eu sei que a minha filha tá com o pai, tá bem cuidada, tá feliz, tá com saudade, e ela dá conta de lidar com isso, ela não tá sozinha com a saudade dela. Então, eu não sou essa pessoa de sentir culpa. Mas eu acho que a culpa vem justamente por isso, né? Porque a gente sabe que quando a gente tá, muitas vezes a tá gente não tá. Quando a gente tá em dívida, vem a culpa. E quando eu falo isso, não é um lugar de perfeição, nem de acertar sempre. Né? Às vezes, quando eu percebo que eu falhei, e de reconhecer, filha, falhei, fiz isso aqui, não foi legal. Não é sobre ser a mãe perfeita, mas de estar inteira e de estar assumindo. Assumo quando eu erro, assumo minhas falhas e reconheço quando eu tô, sabe? Reconheço que sou uma boa mãe e que ser boa mãe pra mim não é estar o tempo inteiro à disposição, né? Não é estar à disposição. Tem muitas mulheres que não se permitem também fazer alguns movimentos
porque tem muito medo de deixar esse filho, de como que esse filho vai ficar, né, com um olhar de pena. Ou muitas mulheres também que se escondem na maternidade por medo de encarar esse crescimento. Às vezes o filho já cresceu e essa mãe ainda está ali totalmente absorvida pelas demandas. Por quê? Porque eu não quero encarar a vida. Porque eu tô com medo de encarar, de olhar para mim, nesse novo momento, a nova mulher, o que eu vou fazer, né? Então, são muitos processos que atravessam a nossa vida, e principalmente nós mulheres, assim, com a chegada da maternidade. Eu acho que o homem também vive os seus processos, mas é de um outro lugar. Pra gente é tudo muito visceral, muito avassalador, né? E a gente se transforma muito, né, Lara? Por isso, e aí não tem como. Se eu me transformo, o meu trabalho, a minha carreira continuar a mesma. Sim. Eu posso continuar trabalhando na empresa, mas a minha forma de entregar, ela vai mudar. Eu posso ser autônoma, a minha forma de entregar, ela vai mudar. O público que eu converso vai mudar. Né? Aquilo que eu ofereço pode ser diferente. Então, enfim, ela é bem... Eu vou te fazer uma pergunta, acho que eu já sei a resposta. Eu já sei, na verdade. Mas vou fazer a pergunta porque eu vejo que é de muita gente, né? Você acha que, então, um processo de transição de carreira, ele vem sempre acompanhado por uma dor? Eu acho que a dor, a gente ainda precisa dela. Vai chegar um momento que talvez a gente não precise da dor. Não necessariamente, mas para muitas de nós vai ser pela dor. Né? Vai ser pela dor porque a gente não está ainda acordado o suficiente. Vai ser pela dor porque a gente está ignorando o sentir e o chamado. Não precisa ser pela dor. Muitas das mudanças que eu fiz foram em momentos muito bons da minha vida. Não foi porque estava ruim. Mas alguns foram pela dor. Alguns, se não fosse pela dor, eu ia me esquivar mais um pouco, sabe? Então, seja ele com dor ou sem dor, que a gente se abra para aquilo que se apresenta para nós. Que a gente se abra para um novo caminho, que a gente tenha coragem, né, Lari, de reconhecer o que não tá bom mais. Reconhecer um ciclo que acabou. Reconhecer o que não faz mais sentido. Reconhecer o que faz meu olho brilhar. O como a gente vai fazer isso só vem depois que a gente assume o que a gente tem que assumir. Primeiro pra gente, não é nem pro outro. Que a partir do momento que a gente reconhece é que inicia o processo, né? Só inicia. Coragem de olhar no espelho. Coragem de dizer, tá ruim. Coragem de dizer, não é mais isso. Né? A partir daí, os caminhos podem se abrir. Mas sem esse reconhecimento, sem essa coragem de olhar no espelho, seja com dor ou sem, vai doer porque a gente vai sentir de qualquer forma, novo, né? Toda transformação. Eu acho que sempre tem um luto para ser vivido ali, mesmo quando algo tá bom. Só para, né, acho que a gente já tá quase finalizando, mas a gente estava no retiro, nesse último retiro, e tava a Mari Lacerda, que fazia maternas comigo, junto com a Lua. E a gente encerrou maternas não porque a gente não gostava, não porque a gente não se curtia, mas a vida de cada uma foi indo por caminhos e não cabia mais. E a Mari era a única que estava ali querendo ainda, e eu e a Lu falamos, a gente não está cabendo mais a nossa vida. E a gente encerrou esse ciclo, né? E foi tão bonito que ela disse pra mim lá nesse retiro, ela falou, nossa, eu acho que esse foi o primeiro movimento que eu vivi de encerrar algo estando bom ainda. As minhas relações, sejam profissionais ou pessoais, elas sempre encerram quando já está muito ruim. E foi a primeira vez que eu encerrei algo, não porque estava ruim, porque era muito bom. E isso doeu, né? Porque encerrar o que é bom também dói. Mas a gente pode fazer esses processos com menos sofrimento, nisso eu acredito.
Pode ter dor, mas não Uhum. precisa ter sofrimento. Uhum. O sofrimento a gente pode abrir mão dele, sabe? Sim, sim. Ô Dani, eu queria então que você deixasse uma dica para as mulheres que sentem que precisam dessa transição de carreira, precisam de uma vida mais leve, digamos assim, né? Não só na maternidade, mas né, para as mulheres de uma maneira geral. Mas que elas não têm coragem. Uhum. Que dica que você daria? Por onde elas começam? Mari, eu não consigo ver outro caminho senão ela realmente iniciar um processo de intimidade com ela mesma, sabe? Uhum. De escuta, porque é tão bonito assim, quando a gente acessa uma necessidade, os recursos começam a chegar. Uhum. Quando eu escuto e sinto que eu preciso de algo, aquele processo chega, aquele profissional chega, alguém indica, o Instagram manda, o algoritmo manda, chega, é muito doido, mas chega. Então, a chave está dentro da gente. Uhum. Né? A dica que eu posso dar é assim, coragem para se ouvir. Né? Coragem para se ouvir. Tem 3 frases que chegaram para mim no meu servir, né? Que é conexão com o sentir, coragem no agir e liberdade para ser. Anota aí que eu vou pôr lá na legenda. Então é por aí, sabe? Primeira coisa, conecta. Conecta que o caminho, ele vai se apresentando pra gente. Né? Que a gente não tenha dúvida, que o recurso chega, que a ajuda chega, que a mão estendida para nos apoiar chega, como chegou para mim, em vários momentos que eu precisei, chegava. Uhum. Alguém que já tinha passado por algo parecido, alguém que poderia me ajudar. Como várias mulheres chegam para mim quando elas reconhecem que elas precisam de ajuda, como chegam para você. Uhum. Então que a gente possa, primeira coisa, conectar com a gente, com coragem, que o caminho ele vai se abrir, com toda certeza. Confio. Ah, Dani, obrigada. obrigada, Gostei querida. bastante. Muito bom. E que a gente possa, né, levar um pouquinho aí dessa mensagem para quem nos assistiu. Muito bom. Beijo para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.